Fala turma, professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, iniciando agora o nosso evento gratuito aqui no canal da Implacável para a Guarda Municipal do município de Caçador, no estado de Santa Catarina. É um grande prazer contar com a sua audiência nessa nossa aula e eu quero pedir a você já desde imediato que deixe seu like no nosso vídeo, que compartilhe ele com seus amigos e que também não esqueça de se inscrever no canal da Implacável Concursos caso você ainda não seja inscrito. É muito importante que você faça parte de toda essa comunidade e engaje esse canal, porque essa é a única coisa que nós queremos em troca. Temos muito conteúdo gratuito aqui no canal da Implacável Concursos e a única coisa que a gente quer é que você engaje esse canal, que você mostre que está realmente gostando. E por isso peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? E além do mais, deixa seu comentário aí depois sobre o que é que você achou da nossa aula, enfim. Vamos lá em frente, vamos tratar agora de questões de direito constitucional. E a ideia qual é? A gente vai pegar cada questão de direito constitucional aqui estabelecida e extrair o máximo de conhecimento possível de cada uma, de modo que assim a gente possa revisar sobre assuntos que são sensíveis para a nossa prova e também bem recorrentes, tá? Normalmente são recorrentes para a banca examinadora do seu concurso. Para quem não sabe, a banca examinadora do concurso da Guarda Municipal de Caçador é a IBAM. E essa banca ela tem pouquíssimas questões no acervo dela, principalmente quando se trata do conteúdo programático deste concurso público. Por isso, eu separei algumas outras questões adaptadas por mim ao estilo da banca IBAM, para que a gente possa treinar sobre esses assuntos que não foram abordados ainda por esta banca, beleza? Então, trouxe uma questão da banca IBAM, o restante tudo adaptado por mim, para que a gente possa, sim, revisar sobre assuntos importantes que provavelmente serão cobrados desta maneira na sua prova. E aqueles que estão almejando outro concurso público para a Guarda Municipal que não seja de caçador, saiba que esta aula também serve para você, até porque o conteúdo programático ele é bem comum a muitas guardas municipais, beleza? Vem cá comigo, por favor. Como eu disse para vocês, meu nome é Samuel Marques e aqui eu quero deixar à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida ou caso você queira acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, acompanha lá pelo meu Instagram que eu sempre divulgo essas informações, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira questão, tratando sobre a temática dos princípios fundamentais. Olha lá, ó, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Importante a gente destacar isso. Falou em fundamentos, a gente vai tratar daquilo que dispõe o artigo 1º da Constituição Federal. Para quem não sabe, o artigo 1º da CF, ele dá início tanto à nossa Constituição, como também ao título 1 dessa Constituição, que é o título dos chamados princípios fundamentais. Lá dentro nós encontramos 5 fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. E qual é a ideia, pessoal? Em prova, costuma ser bastante cobrada a literalidade do texto do artigo 1º, do artigo 2º, 3º e 4º, dos chamados princípios fundamentais. E aí, normalmente em prova, exige-se um raciocínio que eu quero estabelecer aqui para você antes de a gente responder efetivamente essa questão, tá bom? Vem aqui comigo, por favor, para eu lhe apresentar que raciocínio é esse. Bom, nós temos os chamados princípios fundamentais. Como eu disse para você, princípios fundamentais correspondem ao título 1 da nossa Constituição Federal e princípios fundamentais indicam simplesmente os artigos 1º ao 4º da nossa Constituição, conforme determina a nossa Constituição. Tudo bem. O que é que acontece? Cada artigo desse terá uma natureza jurídica distinta. E é isso que eu quero definir para você. Se falar do artigo 1º, vai estar tratando sobre os chamados fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, o objeto da nossa questão. A nossa questão ela tem resposta indicada no artigo 1º. Já quando a gente fala do artigo 2º, a gente fala sobre a chamada separação dos poderes. Separação dos poderes que é bem tranquilo. É aquilo que você encontra no artigo 2º da Constituição, que diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Já ouviram falar sobre isso? Beleza, essa é a compreensão de separação dos poderes. No artigo 3º, nós encontramos os chamados objetivos da República Federativa do Brasil.
objetivos da República Federativa do Brasil. Então, se na sua prova pedir para você assinalar um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, marca o artigo 3º, tá bom? Lembra dele. E o artigo 4º corresponde aos princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Então, nós temos 4 tipos de princípios distintos aqui na nossa Constituição. E a ideia qual é? Primeiramente, é de saber se localizar dentro do texto da Constituição. Porque, como eu estava dizendo, pode ser que na sua prova cobre-se de forma genérica ou pode ser que cobre de forma específica. Como assim? Se pedir para você assinalar um item que corresponda a um princípio fundamental, saiba que você deve marcar qualquer coisa do artigo 1º ao 4º da Constituição. Beleza? Então, se pedir para você marcar princípio fundamental, é tudo, artigo 1º ao 4º. Mas se na questão vem como essa e pede para você assinalar o item que corresponde a fundamento, é porque ele só quer que você analise o artigo 1º. Se pedir para você marcar a separação dos poderes, somente o artigo 2º. Se pedir para você marcar um objetivo, só o artigo 3º. E se for relação internacional, só o artigo 4º. Então, o raciocínio específico ele pode ser exigido na sua prova. Então, observa. Tudo, artigo 1º ao 4º, corresponde aos princípios fundamentais. Agora, cada artigo tem uma natureza específica relacionada à ideia do princípio fundamental a ser produzida por ali. Então, artigo 1º, fundamento. Artigo 3º, objetivo. Artigo 4º, separação dos poderes. E artigo 2º, artigo 4º, relações internacionais. E artigo 2º, separação dos poderes. É esse o raciocínio que a gente deve levar para a nossa prova. E aí, eu gostaria de lembrar com vocês, já que a nossa questão pediu para a gente marcar o artigo 1º, qualquer coisa relacionada a fundamento, eu gostaria de lembrar com vocês qual é o bizu que utilizamos para assimilar facilmente os chamados fundamentos da República Federativa do Brasil. Professor, o que é um bizu? Bizu, pessoal, para quem não sabe, são dicas rápidas que nos ajudam a associar melhor as informações. Aqui nós temos um bizu legal, que é o bizu do Sóci-de-Vaplu. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. O bizu do Sóci-de-Vaplu está relacionado às iniciais correspondentes dos fundamentos da República Federativa do Brasil. No inciso 1, nós temos o Só, que é de soberania. No inciso 2, a cidadania. No inciso 3, a dignidade da pessoa humana, é o DI. No inciso 4, o valor social do trabalho e da livre iniciativa, por isso que o VA. E no inciso 5, o pluralismo político. Então, nós temos esses 5 fundamentos da República Federativa do Brasil que devem ser compreendidos a partir desta visão como pontos importantes para a nossa Constituição, tá bom? Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Com essas informações, eu já tenho o suficiente para responder a nossa primeira questão. Por quê? Porque a primeira questão pediu para você assinalar um fundamento. Então, se eu associar isso daqui e comparar com lá, eu vou conseguir eliminar itens e chegar na resposta correta. Olha lá o nosso item A, por favor. A soberania é um fundamento? É sim. Mas a diferenciação entre os cidadãos é? É não. Isso não é fundamento, não está lá no Sóci-de-Vaplu. Fora. Dignidade da pessoa humana é fundamento, valor social do trabalho é e pluralismo político também é. Mas, como falou em diferenciação entre cidadãos, isso tornou errado o item A. Olha o nosso item B, pessoal. Lá diz assim no item B, a soberania, tudo bem. A cidadania, tudo bem também. Também é fundamento. A dignidade da pessoa humana. Os valores sociais diferenciados para os trabalhadores em razão de suas qualificações, aí tornou falso, hein? Isso aqui não existe não. É valor social do trabalho e da livre iniciativa. Pluralismo político, tudo bem, mas a questão na sua essência está errada. Olha o item C. A soberania, beleza, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a unicidade política, aí não, meu amigo, é pluralismo político. Falso o item C. E o item D, então, deve ser o gabarito da nossa questão. Vamos lá fazer a devida identificação. Soberania é o só, cidadania é o si, dignidade da pessoa humana é o di, valor social do trabalho corresponde aqui ao vá e pluralismo político corresponde ao plu. De fato, nós temos o Sóci-de-Vaplu indicado aí, por isso que o item D deve ser marcado como gabarito da nossa questão. Mas, professor, só falou em valor social do trabalho. A Constituição diz valor social do trabalho e da livre iniciativa. Olha, de fato, a resposta está incorreta, está incompleta.
mas isso não a torna incorreta. É esse o raciocínio que eu quero que você entenda. De fato, o valor do social do trabalho é um fundamento. Aqui não diz que estão todos os fundamentos, só pediu para você assinalar o que é fundamento. Então, o item D de dado é o gabarito da nossa primeira questão. E aqui está um raciocínio importante que nós devemos exercer para a nossa prova, tá? E para lhe ajudar ainda mais nessa compreensão, você já sabe quais são os fundamentos: Soci Diva Plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Quanto à separação dos poderes, artigo 2º, é bem tranquilo. Lá diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. Tudo bem. Percebemos então, pessoal, que é somente lembrar desses 3 poderes da União, que são independentes e harmônicos entre si. Não precisa de bizu para cá, não. Isso aqui é até natural a gente saber. A gente vive em sociedade e a gente conhece essa condição, não é? Mas, quanto aos objetivos, existe um bizu interessante. Objetivos é o que descreve o artigo 3º da nossa Constituição. Nós vamos indicar aqui o bizu do chamado CONGAER-PRO. Que bizu é esse, professor? Bom, por meio desse bizu, a gente consegue lembrar das iniciais dos verbos indicados dentre os objetivos. Com, só para você observar, é de construir uma sociedade livre, justa e solidária. G é de garantir o desenvolvimento nacional. ER é de erradicar a pobreza e a marginalização. RE é de reduzir as desigualdades sociais e regionais. E PRO é de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos, tá bom? Então, se você conhece os fundamentos, já sabe da separação dos poderes, porque isso é fácil, e também conhece os objetivos, você então já matou qualquer questão sobre princípio fundamental. Como assim, professor, qualquer questão sobre princípio fundamental? Eu nem falei ainda, né? O professor nem falou ainda das relações internacionais. Mas repara, pessoal, na hora da sua prova, quando o examinador for pedir para você assinalar um princípio, ele vai querer que você assinale um fundamento, ou um objetivo, ou um princípio das relações internacionais. E aí o que é que ele vai fazer? Nos demais itens que são incorretos, eles vão fazer um mix. Vão colocar lá, por exemplo, se pedir para assinalar um fundamento, eles vão colocar no item A um objetivo, no item B um princípio das relações internacionais, no item C um fundamento e no item D coloca lá a separação dos poderes. Então eles fazem um mix ali, de modo a tentar lhe confundir. E aí o que é que você vai fazer? Se você consegue identificar o que é fundamento, o que é separação dos poderes e o que é objetivo, o resto, o que sobrar, vai ser o quê? Princípio das relações internacionais. Essa é a condição de inteligência de prova que você pode levar para a sua prova. Por quê? Porque, pessoal, eu vou chegar numa condição de eliminação. Ao invés de eu decorar os 10 incisos que correspondem aos princípios das relações internacionais, eu simplesmente não os decoro e faço uma eliminação chegando até eles da mesma maneira. Então, é esta a visão que eu quero trazer para você. Se você observar, o artigo 4º ele é extenso pra caramba. Lá diz, ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí o inciso 1, independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10, a concessão de asilo político. Repara, são 10 incisos. Você é obrigado a decorá-los? Não. Na verdade, você pode fazer de forma mais simples. Se conhece os fundamentos, conhece a separação dos poderes e os objetivos, o que sobrar vai ser princípio das relações internacionais. Então, com essa dica, com essa questão de inteligência de prova, você consegue acertar questões como essa e como qualquer outra de princípios fundamentais. Beleza? Bom, se você não tirou um print dessa tela ou não anotou, tira agora, anota agora, porque eu vou passar para a nossa próxima questão. A primeira questão foi o item D. Olha lá a nossa segunda questão relacionada ao artigo 5º. Lá diz assim, ó, de acordo com o texto constitucional pátrio em vigor, assinale a alternativa na qual consta um crime imprescritível. Professor, estamos falando de direito constitucional, por que está se referindo a crimes? Bom, para quem não conhece, dentro do texto da Constituição, dentro do artigo 5º, do inciso 42 ao inciso 44, nós encontramos lá 6 crimes, sabia disso? Que crimes são esses? Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados.
Esses 6 crimes estão indicados no texto da nossa Constituição. E aí o que é que acontece? Eles exigem condições constitucionais sobre esses crimes? Claro que sim. A análise aqui não é de direito penal, a análise aqui é de direito constitucional que deve ser feita. E aí, pessoal, lá na Constituição vai indicar qual é a característica de cada um. Vai indicar qual é que é imprescritível, qual é que é inafiançável, qual é que é insuscetível de graça ou anistia. Enfim, eu quero organizar essas informações para você nunca mais errar, tá bom? É o seguinte, a gente encontra crimes dentro do texto da Constituição. Crimes dentro da Constituição Federal. Até colocar assim, ó, dos crimes. Dos crimes. Você encontra essa previsão dos crimes lá no artigo 5º da Constituição, do inciso 42 até o inciso 44. Vou colocar aqui para você a devida referência constitucional, pois é muito importante que você pegue essa referência e depois vá dar uma lida, tá? Pois ali a gente vai encontrar informações importantes. Nós temos, pessoal, no inciso 42, o crime de racismo. No inciso 43, nós temos a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo, os crimes hediondos. E no inciso 44, a ação de grupos armados. E o que é que diz a Constituição? Ela não estabelece pena, ela não estabelece regime de prisão. O que ela estabelece é apenas as características constitucionais de cada crime. E aí, como você deve saber, tá? Caso você não saiba, dê uma analisada na Constituição. Existe inicialmente uma característica que é comum a todos os crimes previstos no artigo 5º. Sabia disso? O que é que todos eles são? Para quem não sabe, todos eles são inafiançáveis. O racismo é inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. E a ação de grupos armados é inafiançável e imprescritível. Mas o que todos eles são, conforme eu acabei de dizer para vocês, é considerado como inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Logo, se falar na sua prova de um crime previsto no artigo 5º e dizer lá na prova que ele é afiançável, isso está errado, pois todos os crimes previstos no artigo 5º da Constituição são crimes inafiançáveis. Beleza? Bom, essa é a primeira característica que aqui lembro para você. E aí eu quero trazer outras dicas para você lembrar de forma mais fácil. Existe um bizu, que é o bizu do ração, não sei se você já ouviu falar. O bizu do ração, ele envolve, pessoal, 2 crimes. Quais são eles? O RA aqui está relacionado ao racismo e a ação ao crime de ação de grupos armados. É esse o raciocínio que a gente vai entender. Então, olha, o que eu sei é que todos os crimes previstos no texto do artigo 5º são inafiançáveis. Mas qual é a característica do ração? Do racismo e de ação de grupos armados. Qual é a característica comum além da inafiançabilidade? Existe uma. Todos os crimes que envolvem o ração, somente esses 2, obviamente, racismo e ação de grupos armados, são crimes considerados como imprescritíveis. É essa a ideia. Você vai entender, vai lembrar para a sua prova que o ração corresponde a crimes imprescritíveis. Professor, o que é ração mesmo? Ração é racismo e ação de grupos armados. São crimes imprescritíveis. Assim, então, a gente deve relacionar. Tudo bem? E aí, pessoal, nós também temos a outra dica sobre os demais crimes que a gente consegue assimilar a partir do T3H. Professor, o que é esse T3H? Olha, se você reparar bem no texto da Constituição, nós encontramos, pessoal, lá no inciso 43, 3 crimes que iniciam com a letra T. Tortura, tráfico de drogas, que é o tráfico de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo. E o H de que é? É de crimes hediondos. Então, T3H é porque temos tortura, tráfico de drogas, terrorismo e H de crimes hediondos. Esses crimes, além de inafiançáveis, eles são caracterizados como? Como insuscetíveis de graça ou anistia. Ou seja, a esses crimes não se aplica a graça nem a anistia. É esse o raciocínio, então, que devemos abordar para a nossa prova. Beleza? Insuscetíveis de graça ou anistia. Fica para você essa consideração. Tudo bem. Agora eu volto para a nossa questão. A questão pediu para a gente assinalar um crime que consta no artigo 5º da Constituição que seja imprescritível. Repara, pessoal, a prática da tortura é crime imprescritível?
Não, em nenhum momento assinalou tortura como imprescritível. Tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Mas se não falou a Constituição que é imprescritível, a gente vai entender que a tortura é o quê? Ela é prescritível, pois os crimes imprescritíveis presentes no texto do artigo 5º são somente os dois ali, o ração, racismo e ação de grupos armados. Logo, o item A está fora. Tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins, está aqui no T3H. É crime imprescritível? Não, está fora. Terrorismo, mais um T, pessoal. Está fora também, não é imprescritível. E aí deve ser o item D, que de fato é a ação de grupos armados contra o Estado Democrático, é a ação aqui do ração. Tudo bem, é crime considerado como imprescritível. Gabarito da nossa segunda questão é o item D. Eu trouxe essa questão para mostrar para vocês como é abordada em prova a condição dos crimes previstos no artigo 5º da Constituição. Devemos analisar cada característica aplicáveis a eles. E aí a gente deve entender também que existe uma característica comum a todos eles. Qual é? Todos são inafiançáveis. Aí o ração, racismo e ação de grupos armados, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. E o T3H, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Professor, eu não sei o que é que significa essa palavra insuscetível e nem sei o que é graça nem anistia. Só para traduzir para você, tá? Insuscetível quer dizer que não sucede, não se aplica a esses crimes do T3H. Nem a graça, nem a anistia. E o que é a graça e a anistia? Digo para você também. Graça, pessoal, é um perdão dado pelo presidente da República. Já a anistia é outro perdão, um perdão dado por lei, ou seja, pelo Congresso Nacional. Em outras palavras, nós entenderemos que o T3H, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, eles são crimes que não aceitam perdão, nem dado pelo presidente, que é a graça, nem dado pelo Congresso Nacional, que é a anistia. É assim, então, que a gente deve visualizar. Mas a resposta da nossa questão é o item D. Lembra dessas características, pois elas são fundamentais para a sua prova. E passo com vocês agora em frente para o nosso próximo slide e nossa próxima questão. Essa questão que envolve a matéria organização do Estado, tá? Na Constituição Federal de 88, o município é uma pessoa jurídica de direito público interno, que possui autonomia, caracterizada por sua capacidade de... Só para a gente entender, tá? Antes de a gente analisar os itens. Para quem não sabe, pessoal, isso aqui está diretamente relacionado à forma de Estado adotada no Brasil. Você sabe dizer qual é a forma de Estado adotada no Brasil? Se você souber, escreve aí no nosso chat, tá bom? A forma de Estado brasileira, ela é qual, pessoal? Bom, já falaram aí, né? Que é a federação. Tudo bem. A forma de Estado brasileira é essa forma chamada de federativa, é a federação. E para quem não sabe, essa forma de Estado ela é caracterizada por uma condição importante, que é a condição da chamada descentralização política. A federação é uma forma de Estado pautada na noção de descentralização política. Descentralização política por quê? Porque nós devemos entender que o poder político ele não se concentra nas mãos de apenas um ente. Ele, na verdade, é dividido entre todos os entes que compõem a nossa federação. Por isso, eu posso aqui entender que dentro da federação existe uma distribuição do poder político, entre os entes que compõem ela, mas esses entes, pessoal, eles são caracterizados, sabe por quê? Por serem entes autônomos. E essa é a ideia que eu quero aqui estabelecer para você. Então, olha, você vai visualizar que a Federação Brasileira, ela corresponde à forma de Estado em que existe uma descentralização política, pois existe uma distribuição do poder político entre entes autônomos. Só que eu quero entender com vocês aqui algo importante. Quais são os chamados entes federativos que compõem a Federação Brasileira? Você sabe me dizer? Isso está lá no artigo 18 da Constituição Federal, tá? Entes federativos que compõem a nossa federação está lá. E lá no artigo 18 diz assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição.
Então, compreende a União, os estados, o DF e os municípios. Isso porque nós temos por entes federativos esses 4, pessoal. Então, são a União, além da União, nós temos como ente federativo os estados, o Distrito Federal, que eu vou colocar aqui só como DF, e também os municípios. Eis os entes federativos que compõem a nossa federação. Mas eu quero lembrar com você e responder a nossa questão sobre a característica comum a todos eles. Todos eles são autônomos. Mas, professor, o que é que significa a autonomia? Autonomia, para quem não sabe, pessoal, corresponde a uma capacidade limitada, onde cada ente federativo tem capacidades, porém, ela é limitada pelo texto da nossa Constituição. Mas que capacidades são essas? Aí eu vou estabelecer para você. A autonomia, ela vai gerar o exercício de algumas subcapacidades. Primeira delas, cada ente federativo terá seu próprio governo, ou seja, a capacidade de autogoverno, que é o famoso governo próprio. Tudo bem. Se você reparar, a União é governada pelo presidente da República, os estados por governadores, municípios pelos prefeitos e o DF por um governador. Isso é capacidade de autogoverno. Além do autogoverno, nós também temos a capacidade de autoadministração. Até porque sabemos que existem órgãos e entidades administrativas de cada ente federativo. Então, autoadministração por isso. Além da autoadministração, também existe a capacidade de auto-organização, uma vez que cada ente federativo terá sua própria norma organizatória. A exemplo, a União é organizada pela Constituição Federal, os estados por suas constituições estaduais, o Distrito Federal e os municípios por suas leis orgânicas. Isso corresponde à capacidade de auto-organização. E temos, por último, pessoal, uma última capacidade que decorre da autonomia, que é a capacidade de autolegislação, aquela a que confere a cada ente federativo a capacidade de criar suas próprias leis. Como você sabe, existem leis municipais. Por exemplo, a Guarda Municipal de Caçador foi criada a partir de uma lei do município de Caçador, aprovado pela Câmara Municipal, sabia disso? E depois sancionado pelo prefeito do município. Tudo bem. A lei municipal, ela criou a própria Guarda Municipal de Caçador a partir da capacidade de autolegislação. Só que ainda tem outras capacidades, né? Auto-organização, auto-administração e autogoverno, que a gente deve considerar como um todo, e isso chamado por autonomia. Tudo bem, volto para a nossa questão. Lá diz, ó, o município é uma pessoa jurídica de direito público interno que possui autonomia. Tudo bem, caracterizada pela capacidade que, olha lá o item A, pessoal, não intervenção, auto-administração, autolegislação e independência, falsa não intervenção, auto-administração é caracterizada, autolegislação e independência está fora. Item B, autodeterminação não é uma característica da autonomia. Independência também não. Prevalência dos direitos, prevalência e autoeleição também não se encaixa nessa condição. Olha lá o item C, pessoal. Na verdade, a autoeleição até que pode encaixar, pois eles têm a capacidade de autolegislação e de autogoverno, né? Mas tudo bem. Olha lá o item C. Auto-organização, tudo bem. Cria suas próprias normas organizatórias. Autogoverno, correto. Auto-administração e autolegislação. Bom, encontrei o gabarito bem aqui no nosso item C. De fato, o item C corresponde às 3 características relacionadas à noção de autonomia. Na verdade, 4 características, né? A auto-organização, o autogoverno, a auto-administração e a autolegislação. São capacidades que decorrem da autonomia, por isso que nós temos auto na frente ali, beleza? E aí, só para a gente relacionar os demais itens e definir-os como incorretos, autolimitação está fora, autoadministração, beleza, autoorganização e não intervenção está fora. Então, se você reparar, é errado o item D. Item E, não intervenção, fora isso aqui, autodeterminação também não é, autogoverno e autolegislação seria, mas enfim, está falso o item E também. Então, de acordo com o que nós analisamos aqui na compreensão de Federação Brasileira, entendemos que a capacidade que decorre da autonomia dos municípios são as subcapacidades chamadas de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação.
Eis o gabarito da nossa questão, beleza? Bom, pessoal, e é o seguinte, nós chegamos aqui na nossa terceira e última questão proposta para esta revisão. Professor, foram só 3 questões, foram 3 questões, mas 3 questões bem explicadas, 3 questões bem tratadas. Como eu disse para você, a questão aqui ela serve só para direcionar o nosso raciocínio. O que importa mesmo é extrair o raciocínio da questão. A gente trouxe raciocínio sobre compreensão de princípios fundamentais, sobre os crimes previstos no artigo 5º, que é uma temática muito cobrada, e sobre a separação e sobre o exercício da organização do Estado a partir da separação e da capacidade de cada ente federativo indicada pela nossa Constituição. Tudo bem, algo importantíssimo para nós, a gente visualizou. E antes de a gente encerrar a nossa videoaula, eu quero pedir a você que ainda não deixou seu like, que deixe seu like aí no nosso vídeo, que compartilhe esse vídeo com seus amigos e que também se inscreva no canal da Implacável Concursos, tá bom? E antes de a gente encerrar, eu quero deixar aqui à sua disposição mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques. Se você tiver alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e se você quiser acompanhar outros eventos gratuitos que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, acompanha lá pelo meu Instagram também, que eu disponibilizo todas essas informações lá. Beleza? Bom, no mais, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero encontrá-los em uma outra oportunidade aqui na Implacável Concursos. Contem sempre conosco, pois juntos nós somos implacáveis. Vamos em frente. Valeu, pessoal!